Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito feliz em ter você aqui nesse domingão, dia 20 de julho, né? Vamos aqui encerrar mais uma semana de trabalho, uma semana de muito trabalho, né? Muita coisa foi postada nesse canal nessa semana. E teremos ainda mais, né? Porque, né, o dia está só começando e o mercado da NBA deu uma revivida, né? Depois aí de alguns dias sem muita coisa acontecendo, pô, tivemos aí nos últimos 3 dias uma cachoeira de movimentações. É Damian Lillard voltando pro Blazers, é Bradley Beal indo pro Clippers, é Marcus Smart indo pro Lakers. Inclusive, essa ida do Smart pro Lakers acabou com a minha folguinha de ontem, né? Ontem vocês devem ter reparado que não saiu muita coisa aqui no canal, porque eu tirei o sabadão pra dar uma descansada, né? Fui no cinema, assisti o Superman, bom filme inclusive, tá? Gostei bastante do Superman. Dei um rolezinho lá, fiz algumas comprinhas, porque ninguém é de ferro. E aí, quando eu cheguei em casa, na casa dos meus pais, no caso, a minha ideia era, pô, ficar de boa, né? Fazer uma jantinha pros véi, que os véi, né? Os véi merecem descanso, né? Então eu ia fazer uma jantinha pra eles. Só que aí, o Pelinca, que estava a mimir, resolveu acordar no sabadão e fazer uma ótima contratação, que foi a contratação do Smart, né? Então, meio que o Pelinca fudeu o meu sábado. Essa é a grande verdade. Sim, fudeu entre aspas, né? Porque, querendo ou não, né? Gerou conteúdo pra mim. E como produtor de conteúdo, é sempre bom ter conteúdo pra falar. Então ele estragou a minha folga, mas ajudou na parte monetária. Ele me ajudou monetariamente, mas me prejudicou na parte do descanso. Mas enfim. Ontem tivemos aí o Smart indo pro Lakers e existe a expectativa de mais algumas movimentações acontecerem. Temos aí o Chris Paul muito perto do Clippers. A informação é de que o Chris Paul estaria assim a um passo de fechar com o Clippers. Isso pode acontecer hoje, inclusive, nesse domingo. Então, cara, muita coisa deve rolar ainda. E hoje, provavelmente, eu ainda devo aparecer aqui de novo pra vocês. Então, vamos aqui começar os trabalhos com o Swish TV Show. Dar uma geralzinha por tudo que aconteceu na NBA ontem. E falar sobre algumas notícias de hoje. Dar uma comentada sobre alguns rumores. Enfim, tem bastante coisa pra gente falar. Pra gente começar bem o domingão. Então, sem mais enrolação, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vambora, né? Bora começar a edição de domingo do Swish TV Show. Bora! Peraí que eu não sei se a vinheta tocou pra vocês. Deixa eu só ver aqui, peraí, rapidinho, calma. Peraí, show, só pra garantir. Não foi pra vocês a vinheta. Ah, pera aí que eu... Acho que eu sei o que aconteceu. Ah, mas enfim. Eu não vou resolver isso aqui agora. Porque se eu for resolver isso aqui agora, eu vou ter que começar a gravar de novo. E... não tô muito afim de começar a gravar de novo, não. Não quero fazer toda essa introdução de novo. Então, vamos sem vinheta mesmo. Eu faço a vinheta aqui na voz, ó. Aí, ó. Ficou bom, não ficou? Ficou boa a vinheta. Ficou boa a vinheta. Muito preguiçoso, né? Meu Deus do céu. É domingo também, né, gente? Tô gravando esse conteúdo aqui 9h30 da manhã. 9h30 eu tô gravando. Pô, dá um desconto também. Dá um desconto pra minha preguicinha. Ó, vamos lá, cara. Vamos começar então aqui essa brincadeira. Falando sobre os jogos de ontem da Summer League, né? Ontem tivemos as semifinais da Summer League. Tivemos outros jogos também, mas nenhum valeu nada. Os que valeram mesmo foram as semifinais, né? Tivemos Charlotte e
e Sacramento indo para a final da Summer League, que vai ser disputada hoje, 11 horas da noite, tá? Teremos a final entre Kings e Charlotte. E aí, começando aqui, vamos falar sobre a vitória de Sacramento. Né? Sacramento venceu Toronto Raptors por 98-88. Uma bela vitória aí do Kings, que teve como grande destaque o Isaac Jones. Isaac Jones veio para 36 pontos, 13 de 17 nos arremessos de quadra. Fez um excelente jogo, grande destaque aí da vitória do Kings. Mason Jones também fez um bom jogo de 17 pontos, perfeito nos lances livres. O Maxime Renaud, pivô novato, jogou bem, 12 pontos e 7 rebotes para ele. E aí, com esses três jogando muito bem, Sacramento conseguiu a vitória e irá disputar o título da Summer League. Sacramento que já foi 2 vezes campeão da Summer League, né? Então vai em busca do tricampeonato da Summer League nesse domingão. E tá invicto, tá? Não perdeu nenhum jogo, 5 vitórias e 0 derrotas. Pelo lado do Raptors, destaque pro Jamal Shead. Fez um ótimo jogo, 24 pontos, 12 assistências, mas o coletivo do Raptors ontem foi bem ruim, né? Os caras foram bem mal nos arremessos de fora, erraram muito, cometeram muitos turnovers e foram punidos, né? Então, bela vitória do Kings, que vai encarar o Charlotte Hornets, né? Charlotte venceu o Thunder, né? O sonho do Thunder de ser campeão da Summer League foi dizimado por Charlotte. Né? O Thunder não vai conseguir ser campeão, infelizmente. Né? Seria um belo título para ter na prateleira do Thunder. Não vai rolar nessa temporada. Charlotte venceu fácil por 109-80. Verdadeiro passeio do Hornets. Né? O Hornets passou-lhe o carro. Com o Knippel jogou pra caralho, 17 pontos para ele. Baita atuação do Knippel. E coletivamente o Charlotte foi muito melhor. Né? O Thunder poupou seus principais jogadores. Topic, Ajay Mitchell não jogaram. E aí, mano, Charlotte foi com tudo, foi com o que tinha de melhor e, mano, passou o carro, merecidamente venceu. E vai em busca do título aí no domingão, 11 da noite. Transmissão da ESPN e, obviamente, do NBA League Pass, né? Então, se você aí não tem o League Pass e quer ter para assistir a final da Summer League, eu vou deixar um linkzinho aí no comentário fixado, que aí usando o link você consegue aí assinar o League Pass com ótimas condições, né? Você assina com desconto e com um período de teste grátis. Então, se quiser, link tá aí, assina e aí você vai poder assistir a finaleira da Summer League nesse domingão. O horário é meio ruim? É meio ruim, ainda mais por se tratar de um domingo. Mas acho que deve ser um jogo legal, com o Knippel tá jogando muita bola. Então, se você tiver um tempinho, vale a pena ligar aí e assistir a final da Liga de Verão. Que, cara, foi bem interessante, né, mano? Né? Foi uma Summer League interessante, tivemos alguns destaques bem legais. Eu até separei aqui os vencedores e os perdedores da Summer League. Eu não fiz uma lista muito grande, né? Eu listei 3 vencedores e 3 perdedores. Mas dá pra fazer algumas menções, né? Dá pra fazer algumas menções honrosas. Começando com os vencedores, eu vou colocar... Assim, não tá em ordem, tá? Mas eu vou colocar como um grande vencedor o David Jones Garcia. Né? O jogador do Spurs fez uma Summer League impecável. Né? Em 5 jogos em Vegas, ele meteu 21,6 pontos de média, cara. Foi um dos grandes cestinhas em Vegas. É uma eficiência muito alta, uma capacidade de criação de arremesso bem interessante. Né? Se provando um scorer com bastante recurso. Defensivamente, ele não me agrada tanto, mas eu também não acho que ele é ruim. Né? Marcando ali on-ball, cara, ele vai bem. Fora da bola, não acho ele tão bom. Aí eu acho que ele peca bastante em algumas leituras. Mas defendendo ali no ponto de ataque e tal, acho ele legal. É um cara que não é muito velho, acho que ele tem 22, 23 anos, então não é como se fosse um jogador que não tem espaço para crescimento, ele tem espaço ainda para evolução.
E ele, mano, se provou um jogador que, no contexto de NBA, pode ser útil. Não tô falando que ele vai ser titular na NBA, que ele vai ter 20 minutos por noite, não, mas ele é um cara, mano, que pode ser um jogador de 15 minutos por noite pra completar a rotação, sabe? Então, pelo potencial que ele mostrou, eu acho que ele merece ser colocado como um dos vencedores. Vai me surpreender muito se ele não conseguir um two-way com alguém. Seja com o Spurs, seja com outro time. Mas eu acho que alguém vai acabar dando um contrato two-way pra ele. Tá? Assim como o Yuki Kawamura recebeu. Yuki Kawamura, o japonês, recebeu um two-way do Chicago Bulls. O Chicago Bulls oficializou ontem o two-way com o Kawamura. E foi merecido, mano. Ele fez uma Summer League bem boa. Jogou, acho que 5 jogos. 10,2 pontos, 6,2 assistências. Uma tomada de decisão muito boa no ataque. Né? Ele e o Mãozinha fizeram uma dobradinha bem legal na Summer League. Inclusive o Mãozinha poderia estar aqui entre os vencedores. Mas como eu decidi colocar só 3, acabou que ele ficou de fora. Mas com certeza o Mãozinha foi um vencedor. É outro que vai me surpreender muito se não conseguir um two-way com alguém, porque ele realmente fez uma Summer League muito sólida. E o Kawamura ajudou bastante o Mãozinha. Muito dos números do Mãozinha vieram pelo Kawamura, pelos passes, pela armação de jogo do Kawamura. Então, pela Summer League que ele fez, e principalmente por ele ter conseguido garantir um two-way com o Chicago, cara, eu acho que o Yuki tem que estar entre os vencedores sem muitas dúvidas. E o terceiro e último vencedor que eu listei aqui é ele. O nosso querido Yuki chinês Hansen Yang. Hansen Yang foi um dos grandes personagens dessa Summer League. É um jogador que chocou muita gente quando foi draftado. Ninguém esperava ele sendo escolhido tão cedo. Ele era um jogador com cotação de meio de segundo round. E o Blazers selecionou ele na 16. Então foi uma escolha surpreendente. Uma escolha que não agradou a maioria das pessoas. Eu, inclusive, critiquei bastante a escolha. E sigo criticando porque o meu ponto sobre a escolha do Hansen Yang não é o jogador em si. Não é que eu acho o Hansen Yang ruim. Não acho ele ruim. Não achava antes e não acho agora. Acho ele um jogador bom, interessante, com ótimas ferramentas. Acho ele um jogador interessante. Só que você usar uma pick 16 para pegar um jogador com cotação de meio de segundo round, cara, é um risco muito alto que você corre. Entendeu? E por isso que eu critiquei e critico ainda a escolha. Não é que agora eu acho que a escolha do Blazers foi maravilhosa, não. Até porque é Summer League, né, gente? Não dá pra você não dá pra você tirar nenhuma conclusão exata se baseando em Summer League. Summer League não é parâmetro pra nada. É parâmetro pra jogador que tá buscando um contrato, que não tem nada garantido. Aí beleza, tipo o David Jones Garcia. Pô, a Summer League pro David Jones Garcia tem um peso gigante. O Yuki Kawamura tem um peso gigante. Pro Mãozinha tem um peso gigante agora. Pra jogadores que foram draftados, especialmente em primeira rodada, cara, a Summer League não tem muito peso. Então, não é porque o Hansen Yang fez uma ótima Summer League que ele fez, que eu vou vir aqui agora e falar que não, olha aí, o Blazers estava coberto de razão. Não. Mas, cara, é inegável que o cara jogou bem. E como eu não esperava ver o nível de basquete que o Hansen Yang apresentou, porque eu esperava ele jogando bem, esperava ele conseguindo ali mostrar muito da sua visão de quadra, do seu QI de basquete, isso eu já esperava. Mas, por exemplo, defensivamente, eu achei que o Hansen Yang ia sofrer bem mais do que ele sofreu. Ele conseguiu quase mais de 2 tocos de média. Sabe? Arremesso, eu achei que ele ia sofrer muito com arremesso. E não, matou bolinhas de 3. Teve um jogo que ele matou 3 bolas de 3. Teve uma boa eficiência. Basicamente, em todos os jogos que ele disputou, foram 5. Ele jogou bem em todos. Um melhor do que o outro, mas, no geral, foram todos jogos bons. E isso eu não esperava. Eu esperava o Hansen Yang oscilando mais. Eu esperava o Hansen Yang
tendo algumas dificuldades que ele acabou não tendo. Então, por conta disso, eu coloco ele como um vencedor. Como um dos grandes vencedores da Summer League. Repito, não é agora que eu vou chegar e falar, olha, Blazers acertou. Não. Mas, cara, também não posso ser canalha e negar que o cara jogou bem. O cara jogou muito bem. Muito bem. Tanto que depois da estreia dele eu até fiz um vídeo aqui falando que eu estava Hansen Youngizado. Porque realmente foi muito legal ver ele jogar. E se por acaso ele conseguir fazer o que ele fez na Summer League na NBA, enfrentando jogadores de nível NBA de fato, aí beleza, eu vou chegar aqui tranquilo e falar, ó, errei com o Hansen Young. Assim como eu errei com o Aman com o Alcer. Eu já errei em análise no draft, já errei mais do que acertei. Bem mais, inclusive. Tive alguns acertos, mas eu errei bastante também. E eu não tenho problema nenhum em vir aqui falar. Só que antes de eu vir aqui fazer o meia-culpa, o cara tem que mostrar na NBA. Se ele fizer na NBA o que ele fez na Summer League, irmão, eu chego aqui e falo, ó, o Blazers estava correto, os caras tinham um plano e quem criticou estava errado. Só que até isso acontecer, eu vou me manter cauteloso e vou continuar achando que o Blazers selecionou ele muito cedo. Ah, mas poderia perder ele pro Brooklyn, que tava ali na 18, né? Ou na 19, acho que era na 18. Beleza, poderia como não poderia também. Enfim, o ponto é, ele fez uma ótima Summer League e pra mim, ele é sim um dos 3 grandes vencedores. Poderia citar alguns outros nomes, como Ryan Nembhard, né, o irmão do Andrew Nembhard, fez uma boa Summer League por Dallas, mostrou capacidade de ser um jogador de nível NBA, né, ele que não foi draftado. O Mãozinha foi um vencedor, fez uma ótima Summer League. O Azanil, acho que ele fez uma Summer League boa, né, o Azanil do Hawks. Noé Seng fez uma ótima Summer League. Matas Buzelis fez uma ótima Summer League. Então tivemos outros caras se destacando, obviamente. Cooper Flagg, né, finalizou a Summer League muito bem depois de uma estreia mais ou menos contra o Lakers. Dylan Harper, mesmo vindo de lesão, teve bons jogos. VJ Edcombe jogou muito bem, apesar de ter perdido alguns jogos por conta da lesão no polegar. O Bronny fez uma boa Summer League, muito boa Summer League, inclusive, do Bronny. Eu até pensei em colocar ele nos 3 vencedores, mas eu acabei deixando ele só para as menções, mas excelente Summer League do Bronny. Enfim, tivemos vários destaques positivos, né? Mas para mim esses 3 foram os maiores. Indo para os perdedores, e aí eu repito, Summer League não é parâmetro para nada. Mas do que foi apresentado, para mim esses 3 foram os que mais me decepcionaram, né? E aí começando aqui, ó, eu vou de Derek Queen. O Derek Queen, ele tá como um perdedor muito mais pela lesão do que pelo que ele apresentou de fato. Porque o basquete apresentado pelo Derek Queen na Summer League, pra mim, foi bom. Cara, ele foi o segundo em rebotes, né? Foram 11 rebotes de média, marcando 10 pontos, 14 pontos de média. Então ele teve média de duplo-duplo, teve ótimos jogos, mostrou ótimas coisas, mas ele também mostrou uma fragilidade defensiva muito grande, e uma falta de cuidado com a bola que, mano, foi surreal. A quantidade de turnovers que o Derek King cometeu nessa Summer League em apenas 3 jogos foi impressionante, cara. Então, a Summer League dele não foi ruim, mas também não foi maravilhosa. E aí, quando você coloca o fato dele ter lesionado o pulso e ter feito uma cirurgia que vai tirar ele de quadra por quase 13 semanas, mano, aí é difícil não colocar ele como um perdedor. Na real, eu acho que é até mais válido colocar o Pelicans como perdedor do que o Derek Queen em si, porque o Pelicans é o verdadeiro perdedor aqui. Porque foram eles que subiram no draft pelo Derek Queen e agora vão ter que ficar 13 semanas sem o cara. Porque o cara já machucou. Então, acima de colocar o Derek Queen como perdedor, o Pelicans tem que ser colocado como perdedor aqui, né? Porque essa escolha que já vinha sendo muito criticada,
porque a maioria das pessoas não gostou da troca que o Pelicans fez, porque foi uma troca onde o time abriu mão de muito capital de draft para pegar um Derek Queen que não era uma unanimidade. Então, as pessoas que não gostavam dessa troca, agora é um prato cheio para criticar ainda mais, porque o cara, mano, acabou de machucar. Então, o Pelicans sai como perdedor aqui. Eu vou colocar o Kasparas Jakučionis como perdedor também. Porque, apesar dos números dele não terem sido horríveis, né, foram 15 pontos e 3 assistências de média, cara, ele não jogou nem perto do que eu, pelo menos, esperava. E aqui são os perdedores sob a minha ótica. E aí, pra eu considerar um cara perdedor, tem a ver com a expectativa que eu tinha em cima dele. E a minha expectativa pro Jakučionis era e é muito alta. Né? O Jakučionis é um dos meus jogadores favoritos da classe. E o fato dele ter sido selecionado na 20 me fez enxergar ele como o grande steal do draft. Só que a real é que ele não mostrou isso na Summer League. Ele teve ali um jogo muito bom, que foi aquele jogo que ele marcou 19 pontos no primeiro tempo ali, ele foi excelente. Mas nos outros jogos, cara, né, não foi lá essas coisas. Muitos turnovers, muita falta de eficiência nos arremessos, se mostrando bem nervoso, uma tomada de decisão bem questionável. Eu não gostei do que eu vi do Jakučionis, sendo sincero. E aí, por isso, eu vou colocar ele como um perdedor aqui. Porque a minha expectativa em cima dele era muito alta. E ele não correspondeu. Não correspondeu. Então, Kasparas Jakučionis, pra mim, é um perdedor. É um perdedor. E aí, pra encerrar os perdedores, eu vou com ele. O segundo anista Dalton Knecht. Esse aqui foi uma decepção, mano, enorme. Porque se você pega a maioria dos segundo-anistas que disputaram a Summer League, cara, a maioria deles foram bem. Pô, o Ajay Mitchell destruiu por Oklahoma. O Rich Shepard foi excelente por Houston. Terrence Shannon fez uma puta Summer League por Minnesota. Uma puta Summer League. O Rob Dillingham foi mais ou menos, não foi muito bem, mas também não foi mal. Quem mais? Pô, Jalen Wells fez uma baita Summer League também. Enfim, a maioria dos segundo-anistas foram bem. O Dalton Knecht, cara, pra mim ele foi tranquilamente o pior segundo-anista da Summer League, mano. O pior. Assim, surreal o quão ruim foi o Dalton Knecht. Mano, assim, no time do Lakers da Summer League, pra mim ele não foi nem o terceiro melhor jogador. Pra mim, Bronny, Cole Sweater e o Darius Bazley, os três foram melhores do que o Dalton. Os três, cara. Mano, ele foi muito mal. O cara teve 10 pontos de média, arremessando menos de 25% pra 3. No que é a sua grande qualidade. Mano, ele foi horrível em todos os jogos. E beleza, Summer League não é parâmetro e tal, mas, cara, quando você olha pros outros segundo-anistas, mano, a comparação fica muito feia pro Dalton Knecht, velho. Fica muito feia. Então, sinceramente, o Dalton Knecht, pra mim, mano, foi muito mal. Se tivesse o prêmio Bagre da Summer League, cara, o Dalton Knecht seria um dos grandes favoritos, cara, porque impressionante como ele foi mal. Impressionante. Horrível, cara. Horrível, horrível. Péssimo. Então, pra mim, Dalton Knecht é um perdedorzaço da Summer League, tá? Perdedorzaço. E eu não sei se o desempenho dele na Summer League não tirou um pouco do seu valor de mercado, viu? Sinceramente, porque, mano, era esperado muito mais dele. Então, Dalton Knecht, horrível. Horrível. Tá bom? Então, pra mim, esses foram os perdedores e vencedores da Summer League. Repito,
Summer League não é parâmetro, Summer League não pode ser usada como base para nenhuma conclusão, mas é o que rolou, né? É o que a gente tem para analisar. E aí, com base no que a gente viu, do que eu vi no caso, para mim esses foram os destaques positivos e os destaques negativos, tá bom? Então, sobre Summer League, é isso. Vamos ver quem vai ser o campeão. Meu palpite é Charlotte. Tá? Acho que o time do Charlotte é bem bom. E o Conk Nippel tá numa crescente bem legal, cara. Tem feito jogos bem interessantes e pra mim, Charlotte entra hoje como favorito. Entra como favorito. Tá bom? Então, fechamos o assunto Summer League e vamos agora falar sobre mercado. Né? Deixa eu só dar um golinho no café. Vambora. Vamos começar falando, né, sobre o grande movimento aí do sábado, que foi a ida de Marcus Smart pro Lakers, né? Uma contratação bombástica do Lakers, né? Pegando aí um dos grandes ídolos dessa última geração aí do Celtics. Né? Muitos torcedores do Celtics que começou a acompanhar a NBA nos últimos 4, 5 anos, cara, teve o Marcus Smart como seu grande ídolo, porque o Smart ele não era o melhor jogador do Celtics, não. Mas ele era a alma do time. É um cara muito identificado com a torcida, identificado com a franquia. Um cara que representou muito bem o Boston Celtics. Foi depoy jogando pelo Celtics. E aí ele acabou sendo trocado, né? Não fez parte do elenco campeão em 24. Mas mesmo com a troca, mesmo ele tendo saído, ele ainda, mano, é um cara com uma identificação muito forte com o Celtics. E aí o Lakers foi lá, se aproveitou do buyout que ele deu com o Wizards e abocanhou o Marcus Smart por um valor muito baixo. Você pegar um ex-depoy por menos de 6 milhões de média, cara, é um puta de um steal. Claro, tem o fato dele não jogar mais de 30 jogos há mais de 2 temporadas, né? Faz muito tempo que a gente não vê o Marcus Smart tendo uma temporada completa, né? Desde que ele saiu do Celtics, cara, ele jogou só, acho que 54 jogos, somando Memphis e Wizards. Então é um cara que não consegue ficar saudável, tá com várias lesões consecutivas. Então, isso, óbvio, tira muito do seu valor de mercado. Mas mesmo assim, mano, 5,5 milhões de média pro Smart é um valor muito bom. 11 milhões totais, né, com uma player option no último ano. Então, velho, pra mim foi um baita steal do Lakers, uma contratação excelente, ainda mais quando você olha que o Marcus Smart, ele te entrega algo que o Lakers busca, ó, mó tempão, que é o quê? Defesa no ponto de ataque. Um dos grandes calcanhares de Aquiles desse time do Lakers é a defesa no ponto de ataque, mano. Né? Então, o Marcus Smart saudável, ele resolve essa questão. Resolve essa questão, porque, repito, é um ex-depoy. O Smart, por alguns anos, foi o melhor defensor de perímetro da NBA. Então, pra mim foi um baita negócio que o Lakers fez, uma aposta muito boa, porque se der errado, se o Smart se machucar e tal, mano, são só 5,5 milhões. Entendeu? É muito pouco que o Lakers vai ter que pagar. Então, e se der certo, irmão, o Lakers resolve seu problema na defesa de perímetro. E é um cara que chega com o aval do Luka. O Luka ligou pro Smart. A informação é de que o Luka fez o trabalho ali de recrutamento. Então, é um cara que chega já com o aval do nome do seu projeto, que no caso o Luka é o nome do projeto do Lakers agora, isso já tá muito claro. E ele chega para suprir uma das maiores necessidades do time. Então, eu acho que o Lakers fez um golaço aqui. Pro Smart também é bom. Vai para um time
de grande mídia, um time onde ele vai estar no holofote, onde ele vai voltar a ser falado. Eu comentei ontem, no vídeo que eu fiz, né, sobre a contratação, que, mano, nos últimos 2 anos a gente não falou sobre Marcus Smart. Eu não citei o nome do Marcus Smart nas últimas 2 temporadas. Agora, com ele no Lakers, obviamente a gente vai falar muito sobre ele. Por quê? Porque ele tá no Lakers. Los Angeles, holofote em cima toda hora. Então, pra ele é uma puta oportunidade pra voltar pra mídia mesmo, pra voltar pro holofote e pra tentar um contrato melhor no fim dessa próxima temporada. Então, eu acho uma boa pra todos os lados, tá? E, rapidinho, se por acaso vocês ouvirem gritos, é porque meu sobrinho acabou de chegar aqui e ele gosta da farra. Ele é da bagunça. Então, se vocês ouvirem alguns gritinhos, é porque meu sobrinho tá fazendo o show dele. Mas, enfim. Acho uma ótima. Pra mim, o Lakers marca um golaço. E, pra mim, o Marcus Smart toma a decisão melhor pra ele. Ah, mas ele não pode ter problemas com a torcida do Celtics? Cara, pode. Pode, porque ele tá indo pro maior rival do Celtics. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que foi o Celtics que trocou ele. Não foi o Smart que quis sair. O Celtics que quis despachar o Smart pra pegar a Holiday, pra pegar o White, enfim. Pra pegar o Holiday, no caso, né? O White já tava no time. Então, né? Pra pegar a Holiday e pra pegar o Porzingis, né? Porque o Smart foi envolvido na troca pelo Porzingis. Né? Então não foi o Smart que quis sair, foi o Celtics. Então, quer ficar puto com o Smart, torcedor do Celtics? Beleza. Mas se lembre que foi o Celtics que trocou ele. E ele não é o primeiro Celta a ir jogar no Lakers, né? Já tivemos Isaiah Thomas, já tivemos Rajon Rondo, já tivemos Avery Bradley. Então, calma também. Calma com seu ódio, viu, torcedor do Celtics? Fica tranquilo. Mas é isso, essa foi a grande contratação que a gente teve aí no sábado. A única, né, que a gente teve no sábado. E pra mim foi uma ótima e temos que dar a César, né? Pelincão fez um ótimo trabalho. A gente critica quando tem que criticar, mas também a gente tem que elogiar quando ele merece elogios. Pelinka conseguiu uma ótima oportunidade de mercado aí. E outra, né? Porque pegou Smart e Ayton vindo de buyout, né? 2 caras que ajudam a resolver 2 grandes problemas do time, que é garrafão e defesa no ponto de ataque. Então, Pelinka merece críticas? Merece, mas ele também merece elogios. Essas 2 movimentações foram boas. Foram bem boas. E a do Smart, pra mim, foi um golaço. Então, Pelinka trabalhou. Trabalhou. Isso é inegável. Inclusive, um tópico interessante pra gente tocar aqui é sobre a questão dos times que mais melhoraram, né? Nessa off-season. Porque o Lakers, mano, melhorou bastante. Pô, você tem Smart, Ayton e Laravia chegando. Pô, o Lakers melhorou. Melhorou a ponto de ser colocado como um candidato a título? Eu acho que não. Eu acho que o Lakers ainda tá muito longe do topo do Oeste. Né? Thunder, Denver, Minnesota, Houston, pra mim esses times estão muito à frente do Lakers ainda. Mas o time melhorou. O time melhorou. Assim como vários outros times também melhoraram. Inclusive o Jumper Brasil fez recentemente uma pesquisa com alguns analistas sobre exatamente isso, sobre os times que mais melhoraram na off-season. Eu fiz parte dessa pesquisa, dei ali os meus votos, só que eu acabei não comentando sobre isso aqui no canal, né? Foi até um erro meu, deveria ter trago a matéria. Mas, antes tarde do que nunca, né? Vou falar aqui então sobre os times que, na minha opinião, mais melhoraram nessa off-season. E aí, eu vou citar aqui 5 times. E aí no fim, eu tento ranquear aqui do primeiro, né, o que mais melhorou, até o 5º. Acho que é uma dinâmica legal. Vamos lá. Começar com Denver, né? Acho que Denver tem que começar aqui.
Cam Johnson, Valanciunas, Bruce Brown, Tim Hardaway. Tem agora a volta, né, do Darryl Holmes também voltando de lesão. Menino que não jogou temporada passada. Cara, o Denver melhorou muito, né? Melhorou muito. O Denver que tinha como seu grande defeito a falta de profundidade de elenco. Cara, agora a profundidade não falta. Você tem Aaron Gordon, você tem Jokic, você tem Murray, você tem Christian Brown, você tem Peyton Watson. E agora você tem, cara, Cam Johnson, Valanciunas, Bruce Brown, Tim Hardaway, Darren Holmes voltando de lesão. Cara, profundidade não falta. Profundidade não falta. Esse é um elenco muito bom que o Denver montou na off-season. Então, o Denver com certeza vai estar nas cabeças aqui dos times que mais melhoraram. Houston, obviamente, trocou pelo Durant numa troca muito boa para Houston. Abriu mão de um Jalen Green que vinha, né, em baixa por um playoff horrível que ele fez. E o Dillon Brooks, que beleza, jogou muito bem, mas que, mano, comparado ao ganho que você tem com o Kevin Durant, cara, perder esses dois é fichinha. Então, pega o Kevin Durant, que vai suprir a grande necessidade desse time, que é pontos. Kevin Durant, ele te entrega pontos, irmão. Te entrega cestas e te entrega cestas em momentos grandes. Que foi o que fez falta pro Houston na série contra o Warriors. Houston sentiu muita falta de ter um cara que, mano, num jogo duro, botasse a bola debaixo do braço e metesse 25 pontos. O Durant é esse cara. Então, pega o Kevin Durant, pega o Dorian Finney-Smith num contrato delícia, contratinho delícia do Finney-Smith, pega o Capela também, pra esticar a rotação de garrafão, uma rotação de garrafão bem interessante, com Capela, com Steven Adams, com o Şengün. Mano, gostei muito. A única coisa que o Houston fez no off-season que eu não gostei tanto foi a troca do Cam Whitmore. Eu achei uma troca ruim, tá? Mas, tirando isso, a off-season do Houston pra mim foi excelente. O time melhorou muito. Cara, Houston pra mim é candidataço à final da NBA. Pra mim, Houston, Thunder, Minnesota, Denver, mano, qualquer um desses quatro pode ser finalista da NBA. Qualquer um desses quatro, tá? Então, Houston com certeza tá entre os 5 que mais melhoraram. Orlando tem que estar também, né? Pô, Desmond Bane e Ty Jones são duas ótimas aquisições, fora os moleques do draft, né? Noah Penda, Jace Richardson. Então são ótimas chegadas. O Orlando ganha muito corpo pra essa temporada. E, mano, esse trio Bane, Paolo e Franz Wagner é bem interessante. Acho que rolou um overpay pelo Desmond Bane? Acho. Mas é uma grande chegada. Então, Orlando tem que estar na discussão. Clippers tem que estar na discussão também, né? Beleza, perdeu o Norman Powell, que teve a melhor temporada da vida dele ano passado. Mas, cara, trouxe o Bradley Beal pro lugar. Pra mim, o Bradley Beal é um upgrade em relação ao Norman Powell, ainda mais pelo valor. 5,5 milhões no Bradley Beal. Cara, um puta de um steal. Puta de um steal. Fora que ainda pegou o Brook Lopes e o John Collins. Reforçam o garrafão, adicionam mais altura e mais versatilidade a essa rotação de garrafão, coisa que faltou muito pro Clippers temporada passada. Então, mano, Clippers também tranquilamente fica entre os 5 que mais melhoraram. E aí, cara, o Knicks tá na discussão. Adiciona profundidade. Jordan Clarkson e o Yabusele são duas ótimas chegadas. Ainda mais pelo preço, né? Pô, pagou preço de banana no Jordan Clarkson. E o Yabusele chegou também num precinho muito camarada. Então, adoro essas duas chegadas. Pô, mano, a Atlanta
tranquilamente tem que estar também. Porzingis, Alexander Walker, Luke Kennard. Mano, 3 contratações incríveis. Incríveis. Pra mim, Atlanta é candidato a mando de quadra nesse leste. Tá? Então, Atlanta, tranquilamente, um dos grandes vencedores da off-season e um dos times que mais melhoraram. E aí você tem outros, pô. O próprio Lakers melhorou. Com Laravia, com Smart, com DeAndre Ayton. E Ayton e Smart são dois negócios aí muito bons que o Lakers fez, olhando pro preço, né, que vai pagar pros dois. É um preço bem baixo, especialmente no caso do Smart. O Bucks eu acho que melhorou. Melhorou a ponto de brigar por título? Não. Mas, cara, melhorou. Você pega o Miles Turner, que, mano, Turner e Giannis vai ser uma duplinha incrível nos dois lados da quadra. Tenho altas expectativas pra essa dupla. Pega Cole Anthony. Pega Gary Harris, mano. Milwaukee melhorou. Pra mim, Milwaukee melhorou em relação à temporada passada. O Spurs melhorou muito, né? Carter Bryant, Dylan Harper, Cornet, Olynyk, mano. Melhorou San Antonio. Melhorou. Então, pra mim, esses times aqui foram os que mais melhoraram. Dallas também melhorou com Cooper Flag e com a chegada do D'Angelo pra tapar ali a ausência do Kyrie. Então, esses aqui pra mim foram os que mais melhoraram. Montando aqui o top 5, cara, ó, o meu top 5 fica em primeiro lugar, Houston. Chegada do Durant tem muito peso. Segundo lugar, Denver. Adiciona uma baita profundidade com o Cam Johnson, com o Valanciunas, com o Bruce Brown, com o Tim Hardaway, enfim. Cara, eu vou colocar o Clippers em terceiro. Não, perdão, vou colocar Atlanta. Atlanta em terceiro. Pô, Alexander Walker, Kennard, Porzingis, mano. São 3 excelentes chegadas. Excelentes. Aí em quarto eu vou colocar o Clippers. Com Bradley Beal sendo um upgrade pro Powell. E por Collins e Brook Lopes esticando essa rotação de garrafão que foi um problema do time temporada passada. Mano, pra mim o Clippers se reforça muito. E em quinto... cara, eu fico na dúvida entre Magic e Knicks. Eu vou colocar o Orlando Magic. Pô, o Desmond Bane tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. E tem o Ty Jones ainda, né? Então, pra mim esse é o top 5. Houston, Denver, Atlanta, Clippers e Magic. Pra mim foram os 5 que mais melhoraram nessa off-season, que ainda não acabou, né? Ainda não acabou. Por exemplo, o Clippers. Se o Clippers pega o Chris Paul, que é o que aparentemente vai acontecer, eu já jogo o Clippers pra frente do Atlanta Hawks. Eu já coloco o Clippers em terceiro. Se o Magic pegar mais alguém, ou se, por exemplo, o Lakers, se o Lakers consegue um Gary Payton, por exemplo, né, que tá aí no mercado aparentemente, cara, talvez o Lakers entre no top 5, não sei. Mas neste momento, dia 20 de julho, pra mim esses são os 5 que mais melhoraram. Eu fecho aqui nesses 5, tá bom? Então, é isso. É isso. E grande movimentação do Lakers. Marcus Smart, golaço de Los Angeles. Golaço. Tá bom? Seguindo aqui, vamos falar sobre Cam Thomas, né? Cam Thomas tá aí no mercado, né? É agente livre restrito. Mas até agora, nada de renovação e nada de procura de outros times, né? Não tem informação de nenhum time querendo o Cam Thomas. E o motivo disso é a sua pedida, né? As informações são de que o Cam Thomas está pedindo 30 milhões por ano, um valor
estupidamente alto pro que é o Cam Thomas na liga. Porque o que é o Cam Thomas na NBA? É um jogador jovem, com uma alta capacidade de pontuar, que teve o seu grande destaque num time de tanque, num time que não competiu por nada. Esse é o Cam Thomas na NBA. E com todo o respeito do mundo ao Cam Thomas, cara, um jogador com esse currículo, ele não vale 30 milhões, cara. Não vale 30 milhões. E aí, ontem, saiu a informação do nosso querido Brian Lewis, do New York Post. Saiu a informação do motivo do Cam Thomas achar que ele vale 30 milhões. E o motivo é esse aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Cam Thomas está confiante em si mesmo e não vai abaixar sua pedida, abre aspas. Uma fonte familiarizada ao jogador disse que Thomas não se considera inferior a Immanuel Quickley, que ganha 32,5 milhões por ano, Tyler Herro, que ganha 31, e RJ Barrett, que ganha 27. Tá? De jeito... E aqui tem a aspa. De jeito nenhum, então, ele pode querer 30 milhões. Não, então de jeito nenhum. Ele pode querer 30 milhões também. Tá? Então, segundo aí o Brian Lewis, o Cam Thomas tem na cabeça dele que ele vale 30 milhões, porque na sua cabeça, ele não deixa a desejar pro Quickley, pro Herro e pro RJ Barrett, o que pra mim é uma loucura. Uma loucura. Ele achar que tá no mesmo nível do Quickley, do Herro e do RJ, do RJ até que dá pra discutir, vai. Mas de Herro e Quickley, é insanidade ele achar que tá no mesmo nível desses caras, mano. Ele não tá. Ele não tá. Tipo, o Quickley, ele é excelente, ele é maravilhoso? Não. Mas ele é um jogador muito mais competitivo do que o Cam Thomas. Mano, o Quickley, ele foi sexto homem de um Knicks que foi pra playoff, mano. Ele teve uma ótima pós-temporada em Nova York. Né, o RJ Barrett, apesar de ser um jogador que eu não morro de amores, é um cara muito mais provado em cenários competitivos do que o Cam Thomas, mano. O RJ Barrett, velho, disputou playoffs pelo Knicks. No Canadá, jogou Olimpíada, jogou bem Olimpíada, jogou bem Copa do Mundo. O que o Cam Thomas jogou? Pelo que o Cam Thomas competiu na sua carreira? Por nada. Por nada. E a comparação com o Tyler Herro, pra mim, não dá nem pra começar a falar aqui, porque, gente, desculpa, o Tyler Herro acabou de ser All-Star. Tyler Herro foi finalista de NBA no seu ano de calouro. Todo ano tá indo pra playoff, beleza. Ele fez um playoff maravilhoso na última temporada? Não, não fez. Se lesionou nos playoffs anteriores? Sim. Mas, irmão, ele está num cenário altamente competitivo há muito tempo. Você jogar no Miami Heat, cara... Mano, beleza, o Miami Heat é um time que, não foi campeão e tal, mas, gente... Bateu o final de conferência, bateu o final de NBA, né? Sempre existe uma pressão pro Heat ir pra playoff. Pressão essa que o Cam Thomas nunca sentiu em Brooklyn. Nunca. Então, mano, desculpa. Ele achar que ele é melhor do que esses três, pra mim é uma loucura. Repito, o RJ dá até pra gente discutir. Mas quando você olha pras coisas que o RJ já disputou e olha pras coisas que o Cam Thomas nunca disputou, cara, se pá, eu prefiro ter o RJ no meu time do que o Cam Thomas. Porque o Cam Thomas... E assim, eu sei que do jeito que eu tô falando, parece que eu tô tirando o Cam Thomas pra merda. Mas não é isso. Eu gosto do Cam Thomas. Eu acho ele um cestinha incrível, muito talentoso. O problema é que ele é só isso. Ele é só um cestinha. Ele não passa bem a bola, ele não defende nada. Ele não defende nada. O negócio do Cam Thomas é pegar a bola e botar pra cesta. Ele é um cara que é muito individualista. Muito. Tipo, o Quickley, ele é muito mais coletivo do que o Cam Thomas. O RJ Barrett é muito mais coletivo do que o Cam Thomas. O Tyler Herro é a mesma coisa.
Tipo assim, a comparação com o Tyler Hero, gente, eu prefiro nem ficar falando tanto, porque aí é esculacho. Pra mim, ele não existe comparação Tyler Hero e Cam Thomas. Isso não existe. Não existe. Então, assim, o Cam Thomas é bom, mas ele é só um cestinha. E detalhe, ele é um cestinha num time de tanque. Ou seja, são estatísticas que é difícil você levar em consideração, porque meio que são calorias vazias. Você botar números num time de tanque é completamente diferente de você colocar números num time competitivo. Completamente diferente, mano. Pra mim, vale muito mais um jogador que mete 18 pontos num time forte, jogando num time forte que compete, do que um jogador que mete 24 pontos num time que não briga por nada. Eu sou muito mais o cara de 18 num time forte do que o cara de 25 num time que não briga por nada. Entendeu? Muito mais, cara. Muito mais. Então, pra mim o Cam Thomas ele tá viajando. E se esse é o argumento que ele tá usando pra tentar arrancar 30 milhões do Brooklyn Nets, irmão, ele vai ter uma bela surpresa. Porque nem Brooklyn, nem ninguém vai dar 30 milhões na mão dele. Não vai. Não vai. Eu cravo pra você. E o time. E se tiver algum louco fazendo isso, automaticamente eu já vou colocar como um perdedor na off-season. Porque não dá pra dar 30 milhões na mão do Cam Thomas, cara. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. É uma loucura. É uma loucura. Assim como é uma loucura também dar 30 milhões na mão do Josh Giddey. Né? Pra não parecer que eu tô esculachando o Cam Thomas, o Josh Giddey, que também tá pedindo 30 milhões, ele não vale 30 milhões. Não vale, tá? Talvez ele valha mais do que o Cam Thomas, talvez. Mas ele não vale 30 milhões também. Então, para mim o Cam Thomas tá em Nárnia e ele se achar melhor do que Quickley Hero, pra mim é bizarro, né? E nem se achar melhor, mas achar que ele ele não é inferior. Irmão, ele é inferior. Ele é inferior aos dois e eu prefiro o RJ do que ele também. Mas é minha opinião também, né? Se a minha opinião de merda vale alguma coisa, é isso. É isso. Inclusive, comenta aí o que você acha. Você acha que o Cam Thomas é melhor do que esses três? Comenta aí. E argumente. Argumente. Se você achar ele melhor, argumente o porquê que você acha melhor. Porque eu, sinceramente, não consigo achar um cara que, beleza, bota números, mas que nunca brigou por nada. Eu não consigo colocar esse cara na frente de 3 jogadores com muita experiência de pós-temporada e que são jogadores mais competitivos. Pra mim, o ponto é, Quickley Hero e RJ são mais competitivos do que o Cam Thomas. Entendeu? Cam Thomas é peladeiro da bola, gente. Essa é a verdade. É um bom peladeiro? É um bom peladeiro, mas é um peladeiro. Quickley Hero e RJ não são peladeiros. São caras que já disputaram pós-temporada e o Hero foi finalista de NBA. Sendo um dos destaques daquele time do Heat da bolha. E temporada passada foi All-Star. Só pra, né, deixar claro. Mas enfim, é isso que temos sobre o Cam Thomas. E pra finalizar de vez aqui o programa, falar aqui rapidinho sobre o Calvo, né? Menino Calvo, menino Trae Young, aparentemente tá com seu futuro indefinido. Indefinido, né? Ontem saiu essa matéria aqui no The Playoffs com o seguinte título: Trae Young tem futuro incerto no Atlanta Hawks. Vamos aqui ler. Deixa eu só ver se tirar aqui minha câmera da frente, né? Ó, vamos lá. A relação entre Trae Young e o Atlanta Hawks sempre foi marcada por lealdade mútua e protagonismo. Desde que chegou à NBA, o armador se tornou o rosto da franquia e conquistou o carinho dos torcedores. No entanto, conforme se aproxima a off-season de 2026, o cenário começa a mudar. Com a player option que pode liberá-lo para o mercado, o futuro do astro está sendo observado de perto por executivos de outras equipes. Dessa forma, segundo o Shams Charania da ESPN americana, o status contratual de Young tem sido um dos principais assuntos de bastidores da Summer League. Diversos times estariam monitorando a situação de perto, prontos para agir
caso o jogador decida testar o mercado. Afinal, Trae Young pode se tornar um dos nomes mais cobiçados na free agency, especialmente se optar por não renovar com o Hawks, né? Então, existe aí uma expectativa, segundo o Charania, de que o Trae Young pode entrar no mercado em 2026, porque ele tem uma player option, né, para 26. E aí, se ele negar a player option, ele vai pro mercado e aí ele vai poder assinar com quem ele quiser. Então, segundo o Charania, tem alguns times aí, né, que estão monitorando essa situação, visando a oportunidade de pegar o nosso calvo se ele resolver ir pro mercado. Assim, mano, não é de hoje, né, que existem esses rumores envolvendo o nome do Trae Young, que ele pode sair, que ele pode ser trocado e tal. Inclusive ano passado, né? Ano passado ou retrasado, agora eu não me lembro. Mas enfim, acho que foi ano passado. Surgiu a informação de que o front office do Hawks teria dado sinal verde pra trocar o Trae Young, só que acabou não rolando a troca. Então, assim, o Trae Young tá sempre envolvido em rumores de troca. E, obviamente, com a player option dele chegando, cara, os rumores vão acontecer, não tem como. Só que, diferente de outras off-seasons, nessa off-season, o Atlanta trabalhou, né? O Atlanta resolveu trabalhar e trabalhou bem. As chegadas de Porzingis, Alexander Walker e Luke Kennard são 3 chegadas muito boas, que colocam o Hawks numa posição onde pode sonhar com mando de quadra, pode sonhar com semifinal de conferência, por exemplo. Coisa que nas últimas temporadas o Hawks não pôde. O Hawks nas últimas temporadas, mano, claramente era um time de play-in. Claramente. Já nessa temporada, a expectativa é de um Hawks brigando nas cabeças do leste. Porque com o Celtics meio que fora do jogo e com o Indiana talvez também fora do jogo, cara, Atlanta tem condições reais de terminar no top 4. Você tendo essas 3 chegadas com o Trae Young, com o Jalen Johnson, com o Dyson Daniels, com o Rizaché, com o Okongo, cara, você tem ali um time, você tem uma rotação ali de 8, 9 caras muito boa. Muito boa. Discutivelmente, esse pode ser o melhor elenco que o Hawks teve na era Trae Young. Tá? Então, é bem diferente cogitar uma saída do Trae Young agora do que era cogitar na off-season passada, por exemplo. Eu acho que a off-season passada era muito mais possível um Hawks trocar o Trae Young ou o próprio Trae Young querer uma troca do que agora, né? Do que agora. Mas também não é impossível. Né? Para mim, tudo vai depender do que o Hawks fizer nessa temporada. Se o Hawks corresponder às expectativas, fazer uma boa regular e chegar pelo menos numa semi de conferência, um cenário que para mim é bem plausível para esse Hawks, cara, aí eu acho que a Atlanta não troca o Trae Young, a Atlanta vai oferecer uma extensão e eu acho que o Trae Young aceita. Eu acho que o Trae Young aceita até porque ele ama a Atlanta. Ele já falou várias vezes que ama, que adora a cidade, então se o Hawks corresponder às expectativas, eu acho que nem Atlanta nem Trae Young vão pensar numa saída. Tá? Eu acho que o Trae Young vai aceitar a extensão que o Hawks, na minha opinião, vai oferecer. Agora, se acontecer o oposto, se o Hawks não conseguir pegar a vaga direta no playoff, se ter que disputar mais um play-in, e se por acaso cair cedo, né, se cair no play-in ou se cair numa primeira rodada, aí eu vejo, né, tanto o Hawks pensando em trocar o Trae Young, né, para priorizar uma reconstrução, tendo o Jalen Johnson, o Dyson Daniels como, né, os pilares da reconstrução, o Rizaché também. Como eu também vejo o Trae Young pedindo ou até forçando uma troca, né, ou declinando a player option e assinando com outro time mais forte para tentar brigar, para tentar novos ares, enfim. Então, no fim, eu acho que tudo vai depender do que acontecer nessa temporada. Se o Hawks ir bem, eu acho que Trae Young fica, Atlanta vai oferecer extensão, ele vai aceitar. Se o Hawks ir mal, eu acho que tanto o Hawks pode tentar uma sign and trade com o Trae Young, como o Trae Young pode forçar uma troca ou declinar sua player option em 26, 27. Eu acho que tudo vai girar em torno do que a Atlanta fizer. E hoje,
eu tô muito mais positivo do que negativo com a Atlanta. Eu acho que a Atlanta tem realmente uma chance de talvez até sonhar com a final de conferência, quem sabe? Nesse leste aberto, pra mim a Atlanta tem muita chance, mano. Eu gosto demais do elenco de Atlanta. É demais, demais mesmo. Eu adoro o Quinn Snyder, né? Sou muito fã do Quinn Snyder, então eu acho que a Atlanta tem uma chance, mano. Eu acho que a Atlanta tem uma chance. O negócio é a galera ficar saudável, é os reforços corresponderem. Eu acho que tudo passa por isso. Mas que tem chance, tem. E pra mim, a permanência ou não do Trae Young é totalmente ligado ao desempenho que a Atlanta vai ter. Pelo menos é assim que eu enxergo. Tá bom? Então, meus amigos, é isso, tá? É isso que eu tinha pro programa de hoje. Programa bom, né, cara? Mais de uma horinha aí de programa. Acho que, né? Deu pra falar sobre tudo. E é isso, gente. Obrigado a todos aí. Espero que todos tenham um ótimo domingo. Qualquer novidade, eu venho aqui no canal pra falar com vocês. Se tiver alguma movimentação, alguma troca, alguma contratação, eu venho aqui pra comentar com vocês. E é isso. Obrigado a todos. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.